A chuva fina escorria sobre as lápides frias, o cheiro de terra molhada preenchendo o ar. Felipe Ferraz parou diante do túmulo de sua falecida esposa, como fazia todos os anos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um arrepio percorreu sua espinha. A poucos metros dali, uma mulher de pé, completamente imóvel, observava outra lápide. O coração de Felipe acelerou. Algo nela era estranho. Algo nele reconhecia aquela presença. Quando seus olhos desceram para a lápide que a mulher visitava, o sangue sumiu de seu rosto. Helena Ferraz. 1975-1997, o mesmo sobrenome de Amanda. Felipe franziu a testa. Quem era essa mulher enterrada ali? Ele nunca ouvira Amanda mencionar esse nome. A jovem soltou uma rosa sobre a lápide e então seus olhos encontraram os dele. Felipe prendeu a respiração. O choque foi avassalador. Os olhos dela eram idênticos aos de Amanda. Mas antes que ele pudesse reagir, ela virou-se e fugiu. Quem era ela? O que Amanda nunca lhe contou? A chuva fina descia lentamente sobre o cemitério, desenhando pequenos rios cristalinos nas lápides gastas pelo tempo. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia refletir com perfeição o peso no peito de Felipe Ferraz. Ele caminhava com passos firmes pelo caminho de pedra úmido, ignorando as gotas que se misturavam à sua pele. O cheiro de terra molhada pairava no ar, e cada sopro de vento gelado trazia consigo lembranças do passado, lembranças que ele nunca conseguira enterrar. De verdade. Diante da lápide ele parou, deixando o olhar percorrer a inscrição gravada no mármore frio. Amanda Ferraz. 1975-2005. Seu coração apertou no peito, uma dor silenciosa e familiar. 18 anos. Esse era o tempo que havia se passado, desde que Amanda partira. 18 anos, desde que sua vida desmoronou. Ele se abaixou, repousando um buquê de lírios brancos sobre o túmulo. Seus dedos tocaram suavemente a pedra fria, como se aquele contato pudesse, de alguma forma, fazê-lo sentir Amanda novamente. Quantas vezes ele já havia feito isso? Quantas vezes ficar ali, tentando encontrar respostas? No silêncio, a resposta era sempre a mesma. Ele estava sozinho. Felipe respirou fundo, o peito subindo e descendo devagar. Ele deveria ter seguido em frente. Deveria ter permitido que o tempo curasse as feridas. Mas toda vez que ele vinha ali, tudo o que conseguia sentir era o vazio. Como se estivesse preso no passado, incapaz de seguir em frente. Como se parte dele tivesse morrido junto com Amanda naquela noite. O acidente. O pensamento veio como um golpe seco. Ele se lembrava de cada detalhe da ligação que recebeu. Amanda dirigia sozinha em uma noite chuvosa, voltando de um jantar com amigos. O carro derrapou na estrada molhada, saiu da pista e capotou 3 vezes antes de bater violentamente contra uma árvore. Morte instantânea. Ele não estava lá. Estava fora do país, em uma viagem de negócios. Quando retornou, tudo o que encontrou foi o silêncio. Amanda já havia sido enterrada. E ele não teve nem mesmo a chance de vê-la uma última vez. Nunca pôde segurar sua mão antes de partir. Nunca pôde dizer tudo o que ainda queria dizer. Felipe fechou os olhos por um momento, deixando a chuva cair sobre seu rosto. Mas foi então que sentiu. Ele não estava sozinho. Um arrepio percorreu sua espinha. Uma presença. Uma sensação estranha, como se alguém o observasse de perto. Ele ergueu os olhos devagar, e a poucos metros dali, viu uma mulher parada diante do túmulo ao lado do de Amanda. A figura era esguia, vestida com um casaco longo escuro que contrastava com a pele clara. Ela segurava um guarda-chuva preto, protegendo-se da garoa.
Seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra, mas a postura rígida, a maneira como segurava uma única rosa branca entre os dedos, indicava uma tristeza profunda. Não era um luto comum, era algo mais, algo pesado. Felipe franziu a testa. Ele nunca havia visto ninguém visitar aquele túmulo antes. Seus olhos desceram instintivamente até a lápide que a mulher encarava. E então o chão sumiu sob seus pés. Helena Ferraz, 1975, 1997, o mesmo sobrenome de Amanda. Seu coração disparou. O nome não lhe era completamente estranho, mas algo dentro dele dizia que ele deveria lembrar. Helena. Ele repetiu mentalmente, tentando puxar memórias do passado. Mas tudo o que encontrou foi um enorme vazio. Amanda nunca mencionou uma Helena. Nunca falou sobre uma parente enterrada ali. Mas o que realmente o atingiu foi o olhar da mulher. No instante em que ela ergueu o rosto, quando finalmente seus olhos encontraram os dele, Felipe sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Os olhos dela. Idênticos aos de Amanda, o ar escapou de seus pulmões. Era impossível. Ele sabia que Amanda nunca teve filhos, mas aquela mulher... Era como olhar para Amanda anos mais jovem. O silêncio entre eles foi esmagador, intenso, carregado de algo que ele não conseguia nomear. Felipe tentou se mover, tentou dizer alguma coisa, mas foi então que ela fez algo que o desconcertou ainda mais. Ela soltou a rosa sobre a lápide, respirou fundo e, como se despertasse de um transe, virou-se e começou a caminhar rapidamente, para longe. Felipe levou um segundo para reagir antes de dar um passo à frente. Ei, espere! Mas ela já estava se afastando, os passos apressados ecoando entre os túmulos molhados. Ela estava fugindo, o instinto dele gritou. Ele precisava ir atrás dela. Seus pés se moveram quase por impulso, e ele acelerou o passo, desviando de outras lápides, os olhos fixos na silhueta à frente. Mas quando chegou ao portão de ferro do cemitério, tudo o que encontrou foi a rua deserta. Ela havia desaparecido. O peito dele subia e descia, a mente acelerada, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Quem era essa mulher? E por quê? Ela estava visitando um túmulo com o sobrenome de Amanda? Felipe sentiu um frio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Algo estava escondido no passado de Amanda. E agora... ele precisava descobrir o que era. A chuva da noite anterior ainda deixava um cheiro de terra molhada no ar, mas o céu agora estava limpo, com uma tonalidade pálida que refletia a frieza que Felipe sentia por dentro. Ele se sentou no sofá da sala, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na caixa de madeira aberta sobre a mesa de centro. O diário de Amanda estava ali, junto com as fotos envelhecidas e as cartas que ele nunca havia lido. A verdade estava ao seu alcance, mas ele hesitava. Era como abrir uma porta para um passado que ele nunca soube que existia. Inspirou profundamente e pegou a fotografia de Amanda e Helena. O choque inicial da semelhança entre as duas já havia passado, mas ainda era difícil de acreditar que ele foi casado por anos com Amanda e nunca soube da existência da irmã gêmea dela. O que isso significava? Por que esse segredo foi mantido por tanto tempo? Felipe passou os dedos pela foto, como se esperasse que o contato com o papel trouxesse respostas. Mas só havia perguntas. Helena Ferraz. Nascida em 1965, morreu em 1997. Apenas 22 anos de vida. E a mulher do cemitério, quem era? Ele já sabia. A inscrição na lápide revelava a resposta. Sempre amada, nunca esquecida. De sua filha, Isabela. Felipe se recostou no sofá, fechando os olhos por um instante. Isabela, a filha de Helena. Isso explicava por que a mulher misteriosa estava ali. Mas não explicava por que Amanda nunca falou nada sobre isso. Ele precisava de respostas e não ia esperar sentado para que elas surgissem. Levantou-se e pegou o celular.
Procurou um contato, que não usava há anos, e discou o número. O toque soou algumas vezes antes de uma voz grave atender. Felipe Ferraz. Isso é uma surpresa. Alberto, preciso que encontre informações sobre uma mulher chamada Helena Ferraz. Nascida em 1975, morreu em 1997. Quero saber tudo sobre ela. Helena Ferraz. O detetive fez uma pausa e Felipe quase pôde sentir a análise do outro lado da linha. Nome familiar. Ela tem alguma relação com Amanda Ferraz? Sua falecida esposa? É isso que quero descobrir. Certo, vou começar a busca. Se houver algo para ser encontrado, eu encontro. Felipe desligou e soltou um longo suspiro. Ele precisava sair de casa, precisava se movimentar. Pegou as chaves do carro e, sem pensar duas vezes, dirigiu até o cemitério. O lugar estava quase vazio quando ele chegou. Caminhou até a lápide de Helena e parou diante dela. O nome gravado na pedra o encarava de volta, como se zombasse de sua ignorância por todos esses anos. Ele se ajoelhou e passou a mão sobre a inscrição. Quem foi você, Helena? O som, de passos suaves atrás dele, fez seu coração acelerar. Virou-se rapidamente e viu o zelador do cemitério se aproximando com uma vassoura nas mãos. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Felipe hesitou por um momento antes de se levantar. Quero saber sobre essa mulher. Helena Ferraz. Você trabalha aqui há muito tempo? O zelador assentiu. Mais de 30 anos. Me lembro quando enterraram a senhorita Helena. Uma tragédia. Felipe estreitou os olhos. O que aconteceu com ela? Foi um incêndio. Pegou fogo na casa onde ela morava. Os bombeiros disseram que foi um curto-circuito, mas havia quem dissesse que foi outra coisa. Felipe franziu a testa. Outra coisa? O zelador coçou a cabeça, parecendo desconfortável. Há boatos de que Helena tinha problemas com alguém, um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Mas nada foi provado. A polícia encerrou o caso como acidente. Felipe sentiu um nó no estômago. E a filha dela? Isabela. Quem a criou depois que Helena morreu? O homem olhou para ele com surpresa. Ah, então o senhor sabe sobre a menina. Felipe cruzou os braços. Descobri ontem. Bem, ninguém sabe ao certo. Depois que a mãe morreu, a menina desapareceu. Por um tempo. Alguns dizem que foi levada para um orfanato. Outros dizem que uma família a criou em segredo. O que sei é que anos depois ela começou a visitar o túmulo, sempre no mesmo dia. Felipe sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Que dia? O zelador apontou para a lápide. No aniversário de morte da mãe, 12 de setembro. Felipe engoliu seco. A data estava próxima. Talvez ela voltasse. E Amanda, ela sabia de tudo isso? O zelador hesitou antes de responder. Se sabia, nunca disse nada, mas vi a senhora Amanda aqui algumas vezes, parada neste mesmo lugar. Nunca colocou flores, nunca chorou, apenas ficava olhando para esse túmulo por alguns minutos e depois ia embora. Felipe sentiu o sangue gelar. Amanda esteve ali, diante da lápide de Helena. Ela sabia. Ele agradeceu ao zelador e saiu do cemitério, sentindo como se cada passo o levasse mais fundo em um labirinto do qual não havia saída. A verdade estava perto, mas ele temia o que encontraria. Ao chegar em casa, jogou as chaves sobre a mesa e foi até o escritório. Pegou o diário de Amanda e começou a ler mais profundamente. Cada página era um pedaço de um passado que ele nunca soube que existia. Então encontrou uma anotação que fez seu coração parar. Se um dia Isabela descobrir a verdade, tudo virá à tona. Felipe sentiu um frio na espinha. Amanda não apenas sabia sobre Isabela. Ela temia que a verdade viesse à tona. Mas o que essa verdade significava? Antes que pudesse processar tudo, seu celular vibrou. Uma mensagem de Alberto. Encontrei algo. Precisamos conversar pessoalmente. Felipe pegou as chaves do carro novamente.
A verdade estava mais perto do que nunca, mas será que ele estava pronto para ouvi-la? O dia estava apenas começando, mas a mente de Felipe Ferraz já estava à beira do colapso. Ele dirigia pela cidade sem perceber os sinais vermelhos ou os pedestres nas calçadas. Seus pensamentos estavam presos na mensagem que acabara de receber de Alberto. Encontrei algo. Precisamos conversar pessoalmente. Felipe não era um homem que se deixava levar por emoções facilmente. Passara anos construindo impérios, tomando decisões calculadas e mantendo o controle absoluto de tudo ao seu redor. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava à mercê de algo maior do que ele. Uma verdade que estava prestes a ser revelada. Estacionou o carro no centro da cidade, em frente ao pequeno escritório discreto onde Alberto trabalhava. Subiu os degraus de 2 em 2 e entrou sem bater. Alberto estava sentado atrás da mesa, segurando uma pasta preta com expressão séria. Ele levantou o olhar e indicou a cadeira à sua frente. Felipe, sente-se, isso é grande. Felipe cruzou os braços impaciente. O que descobriu? O detetive suspirou, abriu a pasta e espalhou sobre a mesa alguns documentos amarelados. Helena, Ferraz. Sua identidade praticamente não existe nos registros públicos, apenas a certidão de nascimento e a de óbito. Mas consegui algo ainda mais interessante. Felipe pegou um dos papéis e franziu a testa. O que é isso? Uma certidão de adoção. O estômago de Felipe afundou. Ele leu o documento rapidamente, seu coração disparando a cada linha. Helena foi adotada, Alberto assentiu. Ela e Amanda, gêmeas, mas não irmãs biológicas. O mundo de Felipe girou. Ele se recostou na cadeira tentando processar. Como assim? Elas foram adotadas juntas? Exatamente. Foram encontradas recém-nascidas, abandonadas em um hospital público, sem informações sobre os pais biológicos. Felipe passou as mãos pelo rosto. Amanda nunca mencionou isso. Nunca. Alberto continuou. Elas cresceram juntas, mas em algum momento da adolescência, algo aconteceu. Helena desapareceu dos registros por um tempo, sumiu. Depois reapareceu anos depois, morando sozinha. Tempo depois morreu no incêndio. Felipe apertou os olhos. Você disse que ela foi encontrada num hospital público. E Isabela? Alberto puxou outro documento e entregou a ele. Essa é a ficha médica de Helena. No dia em que ela morreu, foi levada ao hospital e confirmaram que ela tinha uma filha de 4 anos. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Amanda sabia disso. Não tenho provas disso, mas é provável. Felipe ficou em silêncio, fitando a folha em suas mãos. Se Amanda sabia, por que nunca contou nada? Por que escondeu a existência da irmã e da sobrinha? Levantou-se abruptamente. Preciso encontrar essa mulher. Isabela. Alberto cruzou os braços. Já tenho uma pista. Ela trabalha em uma livraria, no centro. Felipe sentiu um choque de adrenalina percorrer seu corpo. Me mande o endereço. Alberto pegou num papel e rabiscou rapidamente antes de entregá-lo. Tenha cuidado. Se ela sabe da verdade e Amanda tentou esconder isso por tanto tempo, pode haver mais coisas enterradas do que você imagina. Felipe pegou o papel, saiu sem dizer mais nada e entrou no carro. Seu coração estava acelerado. Ele estava prestes a olhar nos olhos da mulher que poderia desvendar todos os segredos de Amanda. Ele dirigiu com pressa, a cidade passando como um borrão ao redor dele. Quando finalmente estacionou em frente à livraria, tomou um momento para respirar fundo. Do lado de fora, a fachada era simples, discreta. Mas lá dentro poderia estar a chave para o passado que ele nunca soube que existia. Empurrou a porta de vidro e um sino tilintou suavemente. O cheiro de papel e café preencheu o ar. O local era aconchegante, prateleiras altas, repletas de livros, e uma música instrumental tocando ao fundo. Então ele a viu.
No balcão, uma mulher organizava alguns livros, alheia à presença dele. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros, e havia algo na maneira como ela se movia, na postura elegante, mas reservada, que imediatamente chamou a atenção dele. Felipe deu um passo à frente. Isabela, ela congelou. Lentamente, ergueu os olhos e encontrou os dele. O tempo pareceu parar. Era como olhar para Amanda, os mesmos olhos profundos, a mesma intensidade. Felipe sentiu o impacto da confirmação antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ela sabia quem ele era. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Isabela largou os livros sobre o balcão e saiu apressada pela porta dos fundos. Ela estava fugindo dele. Felipe reagiu no impulso. Correu atrás dela, empurrando a porta de saída e se encontrando no beco atrás da livraria. Ela já estava no meio do caminho, os passos rápidos ecoando nas paredes estreitas. Isabela, espera! Ela hesitou por um segundo, mas não parou. Felipe correu. Seu coração martelava no peito, sua mente trabalhando rápido demais. Quando finalmente conseguiu alcançá-la, segurou seu braço, fazendo-a parar. Isabela virou-se bruscamente, os olhos brilhando com um misto de raiva e medo. "Me solta!" Felipe afrouxou o aperto, mas não recuou. "Eu só quero conversar." "Por quê? Por que agora? Onde você esteve todos esses anos?" A voz dela era afiada, carregada de ressentimento. Felipe franziu a testa. "O que você quer dizer?" Isabela soltou um riso seco. "Você nem sabe, não é? Você realmente não sabe?" Felipe sentiu um arrepio. "Me fala, o que eu não sei?" Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo coragem. Então, abriu novamente e a frase, que saiu de seus lábios, fez o mundo de Felipe desmoronar. Amanda não era minha tia, ela era minha mãe. O ar fugiu dos pulmões dele. Felipe recuou um passo, a revelação atingindo-o como um soco. Isabela cruzou os braços, encarando-o com uma expressão tensa. "Você nunca soube, não é? Nunca imaginou que Amanda escondeu de você a filha dela. A minha vida inteira foi uma mentira. E agora você quer respostas?" Felipe abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Sua mente girava. Sua respiração ficou curta. "Não, não pode ser." Isabela deu um passo à frente, a voz carregada de dor. "Então talvez seja a hora de você descobrir a verdade. Toda a verdade." A cidade seguia seu ritmo normal, mas para Felipe Ferraz, o mundo havia parado no instante em que aquelas palavras saíram da boca de Isabela. Amanda não era minha tia, ela era minha mãe. O impacto da revelação fez suas pernas ficarem instáveis. Sua respiração ficou pesada. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que não tinha controle sobre nada. O vento frio soprava pelo beco onde estavam, trazendo consigo o cheiro úmido de um asfalto recém-molhado pela garoa da manhã. Isabela continuava de pé diante dele, os olhos carregados de dor e uma certa raiva contida. Felipe notou como suas mãos tremiam ligeiramente ao apertar os próprios braços, como se estivesse se segurando para não desabar. Ele tentou encontrar palavras, qualquer coisa que fizesse sentido, mas tudo o que saiu de sua boca foi um quase sussurro. "Isso não pode ser verdade." Isabela riu, mas não havia humor naquilo. "Acredite, eu gostaria que fosse mentira. Mas não é." O coração de Felipe martelava no peito. Cada fibra do seu ser queria negar aquilo. Amanda, a mulher com quem ele viveu por tantos anos, com quem compartilhou sua vida, ela teve uma filha e escondeu isso dele. Por que ela faria isso? A voz dele saiu mais grave, mais intensa. Isabela estreitou os olhos. "Você deveria perguntar a si mesmo, quem era você naquela época, Felipe? Um homem disposto a criar um filho que não era seu?" A pergunta dela o atingiu como um soco. O silêncio pairou entre os dois, denso e sufocante. Felipe não sabia o que responder. Ele nunca desejou filhos, nunca fez questão de formar uma família tradicional.
sempre focado nos negócios, sempre priorizando sua carreira acima de tudo. Mas isso significava que Amanda não confiava nele? Ele sentiu o peso do passado caindo sobre suas costas. Precisava saber mais. Me conta tudo. Sua voz saiu firme dessa vez. Isabela hesitou, cruzando os braços, como se estivesse debatendo internamente se deveria confiar nele ou não. No fim, soltou um suspiro cansado. Não aqui. Ela virou-se e começou a caminhar, e Felipe a seguiu. Ela o levou até uma cafeteria discreta, a algumas quadras dali. O lugar era pequeno, aconchegante, com poucas mesas de madeira e uma música suave tocando ao fundo. Eles se sentaram em uma mesa mais afastada. Felipe observou Isabela pedir um café puro, sem açúcar. Era exatamente como Amanda costumava beber. Isso só reforçava ainda mais a verdade que ele tentava processar. Depois que a bebida foi servida, Isabela envolveu a xícara com as mãos e começou a falar. Minha mãe e Helena sempre tiveram uma relação complicada. Desde pequenas eram muito diferentes. Amanda era a garota perfeita. Helena era um furacão. Felipe manteve os olhos fixos nela. E seus avós adotivos? Como era a relação delas com as meninas? Foram pais dedicados, mas também tinham suas preferências. Eles viam Amanda como a filha ideal, a que seguiria um caminho correto. Helena era rebelde, sempre desafiando as regras. Felipe absorvia cada detalhe. E então, o que aconteceu? Isabela respirou fundo antes de continuar. Minha mãe engravidou de mim quando tinha 22 anos, mas não podia ter uma filha. Isso mancharia sua imagem, seus planos, tudo o que os nossos pais esperavam dela. Felipe sentiu um gosto amargo na boca, e ela decidiu esconder a gravidez. Não só esconder. Decidiu que eu não poderia ser sua filha. Helena assumiu o meu lugar. Como mãe, o choque percorreu cada célula do corpo de Felipe. Helena criou você como filha dela? Sim. Oficialmente nos documentos, Helena era minha mãe. E Amanda era apenas a tia querida. Felipe ficou sem palavras. Mas então veio o incêndio. Isabela assentiu. Minha mãe morreu e eu, com 4 anos, fiquei sozinha. Ele sentiu um aperto no peito ao imaginar uma garotinha indefesa, perdida depois de perder a única mãe que conhecia. O que aconteceu depois? Quem cuidou de você? Isabela desviou o olhar para a janela. Fui levada para um orfanato. Amanda garantiu que eu tivesse uma boa vida. De longe. Nunca me visitou, nunca me adotou, apenas enviava dinheiro. Felipe fechou os olhos por um segundo. Amanda teve uma filha e a abandonou. Aquilo era difícil de aceitar. Ela nunca quis que eu existisse, Felipe. Eu era a prova do erro dela. Isabela bebia seu café sem emoção aparente. Mas Felipe sabia que por trás daquela postura rígida havia um oceano de sentimentos guardados. Por que você apareceu agora? Os olhos dela brilharam com um toque de desafio. Porque, apesar de tudo, eu queria entender. Queria saber quem foi a mulher que me colocou no mundo e me descartou. Felipe sentiu um peso imenso sobre os ombros. Amanda sempre foi uma mulher intensa, determinada, mas ele nunca poderia imaginar que ela esconderia algo assim. E agora que sabe? Isabela o encarou. Agora eu quero justiça. Felipe arqueou uma sobrancelha. Justiça? Contra quem? Ela se inclinou sobre a mesa. O homem que destruiu a vida da minha mãe. Felipe ficou tenso. Do que está falando, Isabela? Puxou um envelope da bolsa e o empurrou para ele. Felipe abriu e seu coração parou ao ver o conteúdo. Era uma carta antiga, escrita à mão. Se algo acontecer comigo, saiba que ele nunca me deixou em paz. Nunca aceitou que eu seguisse minha vida. Se eu desaparecer, não foi um acidente. Era assinada por Helena. Felipe sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ela foi assassinada. Isabela sussurrou. O mundo de Felipe girou. Ele passou os olhos pela carta novamente. Quem? Quem é ele?
Os olhos de Isabela se tornaram duas lâminas afiadas. O homem que Amanda escolheu ao invés de você. A informação atingiu Felipe como um soco no estômago. O marido dela, depois de mim? Isabela assentiu. Sim, e ele ainda está por aí. O sangue de Felipe gelou. Se o que Isabela dizia era verdade, Amanda casou-se com um homem que, no passado, pode ter matado sua própria irmã. E agora, aquele homem sabia que o segredo estava prestes a ser revelado. A chuva começava a cair do lado de fora da cafeteria. Gotas finas escorrendo pelo vidro enquanto o silêncio entre Felipe e Isabela se estendia. O coração dele batia forte, como se estivesse tentando se libertar da tempestade de emoções que girava dentro de seu peito. A carta antiga de Helena ainda tremia em suas mãos. A caligrafia torta, escrita com pressa, era um grito silencioso vindo do passado. Se algo acontecer comigo, saiba que ele nunca me deixou em paz. Nunca aceitou que eu seguisse minha vida. Se eu desaparecer, não foi um acidente. As palavras ecoavam como um trovão na cabeça de Felipe. Amanda escondeu sua filha. Helena morreu em um incêndio que pode não ter sido um acidente. E agora, o nome do possível assassino estava prestes a ser revelado. Felipe respirou fundo e encarou Isabela. Me diga, quem era esse homem? Os olhos dela estavam carregados de ódio, mas também de medo. Paulo Vasconcelos. O nome veio como uma lâmina fria, cortando a respiração de Felipe. Ele conhecia aquele nome. Muito bem. Paulo Vasconcelos era um homem de negócios influente, um empresário com uma reputação impecável para o público, mas que nos bastidores tinha uma sombra sempre a sua. Volta. Era o tipo de homem que se cercava de poder e fazia qualquer coisa para manter sua posição intacta. E, mais do que isso, ele foi o homem que Amanda escolheu depois de Felipe. Amanda casou-se com ele. Felipe sussurrou, sentindo a bile subir em sua garganta. Isabela assentiu lentamente. E agora ele sabe que eu existo. Felipe se inclinou para a frente, os olhos queimando com intensidade. Você acha que ele está atrás de você, Isabela? Não respondeu imediatamente. Respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos escuros. Nos últimos meses percebi que estava sendo seguida. No começo, achei que fosse paranoia. Mas então começaram a aparecer avisos anônimos, coisas pequenas, mensagens estranhas, até que alguém invadiu meu apartamento. Felipe sentiu um arrepio. Você chamou a polícia? Sim, mas não havia sinais de arrombamento. Nada foi roubado. Só uma coisa havia mudado. Ela puxou o celular da bolsa e mostrou uma foto para ele. Era o espelho do seu apartamento. E sobre o vidro havia algo rabiscado com batom vermelho. Deixe o passado onde está. Felipe fechou os olhos por um segundo, sentindo uma fúria silenciosa crescer dentro dele. Isso foi um aviso. Isabela assentiu. Eles querem que eu pare de procurar a verdade, mas agora é tarde. Felipe apertou os dedos ao redor da xícara de café ainda intocada à sua frente. Paulo Vasconcelos. A ideia de Amanda ter se casado com ele o enojava. Durante anos, Felipe tentou seguir em frente, aceitar que o casamento deles simplesmente não deu certo. Mas agora descobria que ela esteve casada com um homem capaz de tudo para manter seus segredos enterrados. O que Amanda sabia sobre Paulo? Ela sabia que ele poderia estar envolvido na morte de Helena? Ou descobriu tarde demais? Felipe olhou para Isabela, que agora mexia ansiosamente no guardanapo sobre a mesa. Ela não estava segura, e ele também não. Onde você está morando agora? Eu me mudo o tempo todo. Não posso ficar em um só lugar por muito tempo. Mas isso não pode continuar assim. Eu preciso enfrentá-lo. Felipe sentiu um calafrio na espinha. Você tem provas? Algo que possa ligá-lo diretamente à morte. De Helena, Isabela hesitou e então puxou da bolsa um pequeno pendrive. Aqui dentro tem mais cartas da minha mãe. Algumas mencionam encontros com Paulo,
Coisas que ele dizia para ela. São provas indiretas, mas podem ser um começo. Felipe pegou o pendrive e o segurou por um momento, analisando a situação. Se Paulo descobriu que Isabela estava se aproximando da verdade, então ele não hesitaria em tentar silenciá-la. E se Felipe entrasse nessa história, também estaria se tornando um alvo. Mas ele nunca foi homem de fugir de uma batalha. Vamos, para minha casa. Você não pode continuar se escondendo. Os olhos de Isabela se arregalaram. Não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Você é filha da mulher que eu amei. E alguém quer te calar. Você acha que eu vou simplesmente ignorar isso? Ela abriu a boca para protestar, mas Felipe já havia se levantado. Vamos. Agora, sem muita escolha, Isabela o seguiu para fora da cafeteria. A chuva havia engrossado e os dois correram até o carro. No caminho para a mansão, Felipe sentia a adrenalina pulsando nas veias. Paulo Vasconcelos era um inimigo perigoso e agora ele estava metido até o pescoço nessa guerra. Mas se havia algo que ele nunca fez na vida, era recuar diante de um desafio. Ao chegarem, Felipe desativou o alarme da propriedade e abriu a porta para que Isabela entrasse. Ela olhou ao redor, visivelmente desconfortável. Isso é grande demais para mim. Felipe serviu 2 copos de uísque e entregou um a ela. Nada é grande demais para quem sobreviveu ao que você sobreviveu. Isabela o encarou, e pela primeira vez, desde que se o conheceram, Felipe viu uma faísca diferente nos olhos dela. E agora? Ela perguntou. Felipe deu um gole na bebida, sentindo o calor do álcool queimar sua garganta. Agora nós preparamos o próximo movimento. Ele não sabia exatamente como, mas faria Paulo pagar pelo que fez, e nada o impediria disso. A noite caiu sobre a cidade, como um manto escuro e pesado. A mansão de Felipe Ferraz permanecia em silêncio, mas dentro dela a tensão era quase palpável. Isabela estava sentada no sofá da sala, os olhos fixos no pendrive que repousava sobre a mesa de vidro. O pequeno objeto continha cartas, registros e um rastro de verdades escondidas que poderiam enterrar de vez Paulo Vasconcelos. Felipe estava de pé, próximo à janela, segurando um copo de uísque que girava lentamente entre seus dedos. Sua mente estava um caos. Ele sempre soube que Amanda escondia algo, mas nunca imaginou que os segredos dela fossem tão profundos. Helena foi assassinada. Amanda escondeu sua filha e agora Paulo estava disposto a fazer de tudo para manter a verdade enterrada. Ele se virou para Isabela, que parecia inquieta. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Ela ergueu o olhar, sua expressão endurecida. Minha mãe morreu porque ele não aceitou que ela seguisse a vida sem ele. Eu passei anos da minha vida acreditando que fui abandonada, que ninguém me quis. Mas agora eu sei a verdade. E eu não vou deixar esse homem sair impune. Felipe assentiu. Ele respeitava aquela determinação. Ela era jovem, mas carregava nos olhos uma força que o lembrava de Amanda. Então precisamos ser inteligentes. Se Paulo souber que temos provas contra ele, ele pode tentar agir antes que exponhamos tudo. Isabela cruzou os braços. E o que você sugere? Felipe pegou o celular e discou um número. Vamos colocar esse material nas mãos de alguém que pode fazer algo. O telefone chamou 3 vezes antes de uma voz atender. Ferraz. Pensei que nunca mais ia me ligar. Doutor Henrique, preciso de um favor. Do outro lado da linha, o promotor de justiça Henrique Vasconcelos suspirou. Eu deveria imaginar. Sempre que você aparece tem algo grande. Fale. Felipe respirou fundo. Eu tenho informações sobre um assassinato que foi tratado como acidente há mais de 20 anos. Precisamos conversar. Houve uma pausa. De quem estamos falando? Paulo Vasconcelos. O silêncio do outro lado da linha foi denso. Isso é sério? Mais do que você imagina. Henrique hesitou por alguns segundos antes de responder.
Nos encontramos amanhã cedo no meu escritório. Traga tudo o que tem. Mas entenda, Ferraz, se isso for real, você está mexendo com um dos homens mais poderosos dessa cidade. Felipe desligou e olhou para Isabela. Amanhã entregamos tudo ao promotor. Depois disso, Paulo não poderá nos tocar sem levantar suspeitas. Isabela assentiu, mas Felipe notou o brilho de preocupação em seus olhos. Isso pode nos colocar em perigo, não é? Ele se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Sim, mas agora não há mais volta. Felipe não dormiu naquela noite. Ele permaneceu no escritório, analisando cada detalhe das cartas de Helena, revisando todas as informações. Ele sabia que estava prestes a iniciar uma guerra e precisava estar preparado. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Felipe desceu para a cozinha e encontrou Isabela sentada à mesa, segurando uma xícara de café. Seu olhar estava distante. "Dormiu bem?" ele perguntou. Ela sorriu de canto. "Acho que você já sabe a resposta." Felipe assentiu. "Está pronta?" "Estou." Pegaram o pendrive e saíram juntos. O motorista de Felipe os aguardava do lado de fora, pronto para levá-los até o escritório do promotor. Mas assim que entraram no carro, Felipe sentiu algo errado. O motorista, Miguel, estava tenso. Suas mãos apertavam o volante com força. "Miguel", o homem olhou pelo retrovisor. "Senhor Ferraz, acho que estamos sendo seguidos." Felipe imediatamente olhou para trás. Um carro preto, com vidros escuros, mantinha uma distância constante. Isabela arregalou os olhos. "Paulo." Felipe cerrou os punhos. "Miguel, mude de rota. Vá pelo caminho mais longo." O motorista assentiu e virou rapidamente em uma rua lateral. O carro preto hesitou por um segundo antes de segui-los. O coração de Felipe martelava no peito. "Eles não vão desistir." Isabela segurou o braço dele. "E se eles fizerem algo agora?" Felipe olhou para o motorista. "Miguel, aumente a velocidade." O carro acelerou, desviando pelo trânsito. O veículo preto fez o mesmo, claramente tentando manter o ritmo. Felipe pegou o celular e discou rapidamente para o promotor. "Henrique, estamos sendo seguidos." "Onde estão?" "Perto da Avenida Central. Vou enviar uma viatura para vocês. Tentem chegar até aqui em segurança." Felipe desligou e olhou para Miguel. "Nos leve até a delegacia mais próxima." O motorista virou em uma esquina fechada, tentando despistar o carro preto. Mas então, um segundo veículo surgiu na frente deles, bloqueando a passagem. "Droga!" Felipe rosnou. O carro preto parou atrás deles. Estavam cercados. "Fiquem no carro." Felipe ordenou, já puxando o celular novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, dois homens desceram do veículo da frente e começaram a se aproximar. Isabela segurou o braço dele com força. "Felipe." Ele apertou os dentes. O motorista manteve as mãos no volante, atento. Um dos homens bateu no vidro do carro. "Saiam do veículo, agora." Felipe olhou para Isabela. "Fique atrás de mim." Ele abriu a porta e desceu lentamente. Isabela fez o mesmo, mantendo-se perto dele. O homem que falou antes sorriu. O senhor Ferraz, se metendo onde não deve. Que surpresa! Felipe manteve o rosto impassível. "Digam a Paulo que ele não me intimida." O homem sorriu mais amplo. "Quem disse que queremos te intimidar?" E então, sem aviso, um soco brutal atingiu o estômago de Felipe. O impacto fez com que ele cambaleasse para trás, sentindo o ar escapar dos pulmões. "Felipe!" Isabela gritou. Ele ergueu a mão, sinalizando para que ela ficasse parada. O homem se inclinou. Isso foi um aviso. Parem de cavar onde não devem. Ou da próxima vez. Não será apenas um aviso. Felipe limpou o canto da boca, sentindo o gosto metálico de sangue. "Vocês cometeram um erro hoje." O homem riu. "Não, senhor Ferraz. Você que cometeu um erro ao desafiar Paulo Vasconcelos." Os homens voltaram para o carro e partiram. Felipe respirou fundo, tentando controlar a raiva. Isabela correu até ele.
Você está bem? Ele se endireitou, limpando a poeira da camisa. Isso só confirmou o que já sabíamos. Paulo está com medo. Ele olhou nos olhos dela. Agora nós vamos derrubá-lo. A mansão estava cercada. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra os vidros, refletindo o caos que se instalava do lado de fora. O som das sirenes ecoava pela noite, e cada batida na porta parecia um martelo selando o destino de Felipe. Ele encarava os policiais, sua expressão impassível, mas dentro dele o sangue fervia. Paulo havia feito sua jogada, suja e previsível, mas eficiente. Ele sabia que, se não conseguisse silenciá-los diretamente, destruiria a credibilidade de Felipe, fazendo com que o mundo inteiro acreditasse que ele era o criminoso da história. O mandado de busca foi apresentado diante de seus olhos, cada palavra impressa no papel, uma armadilha bem arquitetada. Investigação por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Acusações forjadas, evidentemente, mas a essa altura pouco importava. A máquina já estava em movimento. E Paulo sabia que não era preciso provar a culpa de Felipe, apenas espalhar dúvida suficiente para que seu nome fosse manchado. Felipe permaneceu imóvel por um instante, os olhos frios analisando a situação. Não havia hesitação na postura dos policiais. Eles estavam ali para cumprir seu trabalho. Ele sabia que se tentasse resistir, tudo ficaria pior. Deu um passo para trás, permitindo que entrassem, enquanto sentia a presença de Isabela logo atrás dele. Os agentes se espalharam rapidamente pelo interior da mansão, abrindo gavetas, mexendo em arquivos, revirando sua vida como se procurassem um segredo escondido nas sombras. Isabela, tensa, segurava as mãos juntas, os olhos observando cada movimento. Ele sentiu o olhar dela sobre si, mas não desviou o próprio. Não mostraria fraqueza não agora. Um dos policiais se aproximou, o olhar sério. Senhor Ferraz, precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento. Ele sabia que aquele era o plano. Levar Felipe algemado diante das câmeras, transformar sua imagem de empresário respeitado em um homem acusado de corrupção. Paulo queria que ele perdesse tudo antes mesmo de conseguir lutar. Mas Felipe não era um homem que se dobrava facilmente. Manteve-se firme, assentiu e ajustou os punhos da camisa antes de se virar para Isabela. Fique aqui, não fale com ninguém. Ela abriu a boca para protestar, mas ele ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de questionamento. Isso faz parte do jogo dele. Mas um jogo só termina quando um dos lados desiste. Felipe foi escoltado para fora da mansão sob o brilho das câmeras dos jornalistas que já haviam se acumulado na entrada. O barulho de flashes e vozes fazendo perguntas sem parar preenchia o ar. Ele manteve a expressão firme, ignorando os gritos da imprensa enquanto era colocado dentro da viatura. Sabia que no dia seguinte seu rosto estaria estampado em todas as manchetes. Mas Paulo cometeu um erro ao acreditar que isso o quebraria. O caminho até a delegacia foi silencioso. Felipe manteve os olhos fixos na paisagem lá fora. A cidade passando diante de seus olhos, enquanto sua mente trabalhava rapidamente. Ele já havia passado por guerras corporativas antes, enfrentado traições, manipulações. Mas essa era diferente. Essa era pessoal. Assim que chegou à delegacia, foi levado para uma sala pequena, onde um inspetor de meia-idade sentou-se à sua frente com um gravador ligado. Senhor Ferraz, o senhor foi acusado de movimentações financeiras suspeitas em suas empresas. Precisamos que explique esses registros. Felipe sabia que aquelas acusações eram construídas com base em transações forjadas. Paulo havia manipulado documentos, infiltrado pessoas nos setores certos e agora usava isso contra ele. Mas, se havia algo que ele aprendeu ao longo dos anos, era que sempre há uma saída. Vocês sabem tão bem quanto eu que essas alegações são infundadas.
Sua voz era calma, mas cortante. O policial manteve a neutralidade, mas Felipe percebeu que ele não estava completamente convencido das acusações. Isso significava que ainda havia espaço para virar o jogo. Ele respondeu cada pergunta com precisão cirúrgica, sem dar espaço para contradições. Ele sabia que, sem provas concretas, a polícia não poderia mantê-lo ali por muito tempo. Após algumas horas de interrogatório, foi liberado, mas o dano já estava feito. Ao sair da delegacia, os jornalistas estavam esperando. Felipe passou por eles sem responder nada, mantendo a postura erguida, mesmo sabendo que seu nome já estava sendo arrastado pela lama. Seu carro o esperava, e assim que entrou, encontrou Isabela sentada no banco de trás, visivelmente aliviada. Mas o alívio durou pouco. Enquanto você estava lá dentro, um dos advogados de Paulo fez uma declaração. Ela pegou o celular e mostrou a notícia. Paulo Vasconcelos nega qualquer envolvimento em crimes e acusa Felipe Ferraz de criar uma distração para desviar a atenção de suas próprias fraudes. Ele sorriu de lado, sem humor. Era exatamente o que esperava. Paulo estava revidando rápido, mas estava ficando desesperado. Ele está tentando me enterrar antes que eu o derrube. Felipe guardou o celular no bolso e olhou para Isabela. Mas ele cometeu um erro que agora vamos usar contra ele. Ela franziu a testa. Qual erro? Felipe inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar afiado. Ele agiu rápido, demais. Criou provas falsas, colocou a máquina para trabalhar contra mim, mas esse é o problema com mentirosos, Isabela. Quando precisam agir no desespero, deixam rastros. Isabela parecia processar aquilo. O que você tem em mente? Felipe pegou o telefone e discou um número. Henrique, preciso de um mandado contra Paulo. Precisamos revisar todas as movimentações financeiras dele nas últimas semanas. Quero qualquer indício de manipulação de dados, qualquer ligação com os oficiais que estiveram na minha casa. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que o promotor respondesse. Acha que consegue provar que isso foi armado? Felipe olhou para Isabela, seu olhar determinado. Eu não acho. Eu tenho certeza. A batalha havia se tornado guerra aberta. Se Paulo acreditava que poderia destruir Felipe com um golpe sujo, ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. Esse jogo estava longe de acabar, e agora Felipe Ferraz jogaria para vencer. A madrugada avançava lentamente, mas dentro da mansão de Felipe Ferraz, ninguém dormia. O silêncio da noite era cortado pelo som do teclado, dedos ágeis digitando enquanto a luz azulada do monitor iluminava o rosto tenso de Isabela. Sentada no sofá da sala, ela revisava os documentos, cada linha, cada número, tentando encontrar a peça que faltava para destruir Paulo Vasconcelos de uma vez por todas. Felipe estava em pé, próximo à janela, observando as sombras da noite se estenderem pelo jardim. Ele segurava um copo de uísque na mão, mas não bebeu. Sua mente estava focada em uma única coisa: acabar com esse jogo. Desde o ataque policial, à sua casa, tudo havia se tornado uma guerra declarada. Paulo achava que, ao transformá-lo em alvo, ganharia tempo para encobrir seus rastros, mas ele não contava com a obstinação de Felipe. Ele sempre soube que seu poder estava na estratégia, na paciência. No xadrez dos negócios, ele sempre foi um jogador cuidadoso. Mas agora era diferente. Agora era pessoal. Isabela suspirou, passando as mãos pelos cabelos enquanto olhava para a tela. Há algo estranho nesses registros. Felipe se aproximou, sentando-se ao lado dela. Ela girou o laptop em sua direção, mostrando um documento. Aqui, 3 transferências feitas para contas diferentes, todas em nome de empresas fantasmas. Mas observe as datas. Felipe franziu a testa, analisando. As transações foram feitas nos últimos 3 dias. Ele está tentando esconder
O dinheiro antes que a investigação avance. Isabela assentiu, os olhos brilhando de determinação. Se conseguirmos rastrear para onde esse dinheiro foi, podemos provar que ele está movimentando recursos ilegalmente. Felipe pegou o celular e discou rapidamente. Henrique, preciso que consiga acesso a essas contas. Agora. O promotor respondeu quase imediatamente. Já estou trabalhando nisso. O juiz pode assinar o mandado pela manhã. Felipe olhou para Isabela, o olhar carregado de tensão. Temos que agir antes disso. Ele pode mover esse dinheiro a qualquer momento. Isabela respirou fundo, pegando o celular e discando um número. Eu conheço alguém que pode ajudar. Felipe ergueu uma sobrancelha, intrigado. Quem? Ela cobriu o microfone do telefone e respondeu baixinho. Um hacker. Ele sorriu de lado, impressionado. Você realmente pensou em tudo. Ela apenas deu de ombros. Sobrevivência. Minutos depois, um novo nome surgiu na tela do laptop. Um contato de Isabela, alguém chamado Dante. Ela digitou algumas mensagens rápidas e logo uma resposta surgiu. Preciso ver os dados. Me envie. Felipe observava tudo atentamente enquanto ela enviava os arquivos. Alguns minutos depois, Dante respondeu. Isso é grande, mas tenho algo melhor. Isabela trocou um olhar com Felipe antes de digitar. O quê? O que veio a seguir os deixou em silêncio. Dante enviou um anexo. Felipe abriu e sua respiração falhou por um segundo. Eram gravações de áudio. Ele pressionou o play. A voz de Paulo Vasconcelos ecoou no silêncio da sala. Essa investigação não pode continuar. Faça o que for preciso para manter Ferraz ocupado. Se for necessário, destruam tudo. O silêncio foi cortado apenas pelo som da respiração de Isabela. Felipe apertou os punhos. Era isso. A prova que precisavam. Isabela olhou para ele. Isso é o suficiente? Felipe cerrou o maxilar. Isso é o fim dele. Ele pegou o telefone novamente. Henrique, envie uma equipe para a casa de Paulo. Agora. Eu tenho a prova de que ele está obstruindo a justiça. O promotor não hesitou. Vou cuidar disso. Felipe desligou e olhou para Isabela. Agora nós assistimos ele cair. As horas seguintes foram um turbilhão de telefonemas, movimentações e ação. Quando o sol começou a nascer, a notícia já havia explodido em todos os jornais. Paulo Vasconcelos sob investigação. Provas indicam envolvimento em crimes financeiros e manipulação de processos. Felipe estava diante da TV, observando os repórteres cobrirem a cena em tempo real. Carros da polícia cercavam a mansão de Paulo. Câmeras captavam cada segundo enquanto os agentes entravam no local. E então, o momento que ele esperava. Paulo Vasconcelos saindo algemado. Seu rosto estava pálido, a expressão fechada. Ele tentou desviar o olhar das câmeras, mas era tarde demais. Sua imagem estava destruída. Felipe sentiu um peso sair de seus ombros. Ele se virou para Isabela, que o observava com um misto de alívio e incredulidade. Nós conseguimos. Ela sussurrou. Felipe assentiu lentamente, mas havia algo mais ali. Algo que ele vinha sentindo, desde o momento em que essa guerra começou. Ele se aproximou, parando diante dela. Agora você pode seguir em frente. Isabela olhou para ele, sua expressão suavizando. E você também. O silêncio entre eles foi carregado de algo intenso, algo que havia sido construído nos últimos dias, entre os conflitos, entre as noites sem sono, entre a luta por justiça. Felipe ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Você vai ficar bem? Ela sorriu, colocando a mão sobre a dele. Vou. E você? Ele não respondeu. Apenas inclinou-se lentamente e a beijou. Foi um beijo carregado de tudo o que eles não disseram antes. Da raiva, do alívio, da conexão inexplicável que cresceu entre eles. Quando se afastaram, Isabela respirou fundo. E agora? Felipe sorriu, segurando sua mão.
Agora, recomeçamos. O destino havia os colocado no caminho um do outro, e no final, ambos haviam vencido a guerra. Juntos. O sol dourado pintava o céu com tons alaranjados, enquanto Felipe e Isabela caminhavam pelo jardim da mansão. A brisa leve bagunçava os cabelos dela, e ele sorriu ao vê-la finalmente relaxada, sem o peso do passado sobre os ombros. Paulo Vasconcelos estava atrás das grades, e a justiça havia sido feita. Felipe parou, segurando a mão dela com firmeza. Você ainda pensa em ir embora? Isabela o encarou por um momento, os olhos brilhando com algo novo. Esperança. Talvez eu tenha encontrado um motivo para ficar. Ele sorriu e a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Então fique. Ela não hesitou. Apenas se entregou ao beijo, um beijo cheio de promessas, de um recomeço, de um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que, de alguma forma, sempre esteve destinado a acontecer. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos. E dessa vez, Felipe Ferraz não deixaria nada escapar, porque algumas histórias começam no caos, mas terminam no amor.